Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ver algumas histórias que parecem ter saído direto da ficção. De viver com macacos, a ser criado por cães de guarda e lobos, junte-se a nós para dar uma olhada nas 10 pessoas que realmente cresceram sendo criadas por animais. Número 10. Garota da Selva. Aqui está uma história que na verdade não tem um final muito feliz. Uma menina de 8 anos no Camboja estava cuidando do rebanho de búfalos de sua família quando ela desapareceu de repente. Não havia sinal dela, nenhum pedido de resgate, qualquer coisa, ela simplesmente se foi. Então em 2017, 18 anos depois que ela desapareceu, um homem notou uma mulher nua tentando roubar arroz de sua casa. Depois de dar uma boa olhada na mulher, ele notou uma cicatriz que parecia exatamente com a qual aquela jovem menina tinha. Ela agora estaria com 30 anos e de alguma forma sobreviveu na selva cambojana por todos esses anos. Depois de pegá-la, ele tentou reintegrá-la na sociedade, mas por causa de seus longos anos na selva, ela não sabia falar a língua, e quando o estresse de tudo se tornou demais, ela então fugiu de volta para a selva. Pelo mistério de tudo, não está claro exatamente como ela sobreviveu por 18 anos, mas muitos acreditam que ela recebeu ajuda e orientação dos animais, e por isso também que ela não falou mais sua língua nativa. Número 9. Macacando por aí. Agora essa história parece uma versão bastante distorcida do livro da selva, conhecido aqui como Mowgli, o Menino Lobo. Mas aqui, na realidade, uma jovem chamada Marina Chapman tinha apenas 5 anos quando foi sequestrada. As pessoas que a sequestraram a levaram para as selvas colombianas para esperar, por alguma razão, e muitos pensam que foram tentar obter algum resgate. Independentemente da intenção, eles eventualmente abandonaram lá para que morresse. Depois de vagar pela selva, a menina conheceu um bando de macacos que realmente a acolheram consigo e ensinaram-na como sobreviver. Através da assistência dos macacos, Marina foi capaz de sobreviver na floresta por cerca de 5 anos. Infelizmente, seu próximo contato com humanos não seria tão bom, pois alguns caçadores a encontraram, a sequestraram e então a jogaram em um bordel. Felizmente, Marina foi capaz de escapar e viver no mundo humano de verdade, e isso até que ela se tornou uma escrava para a máfia. É sério, eu não estou inventando isso. Ela então escapou novamente, tornou-se babá e mora na Inglaterra com o marido. Curiosamente, apesar de ela ter escrito uma autobiografia sobre sua jornada, muitos editores recusaram porque pensaram ser falso, só depois de alguns exames médicos e outros fatores, que a sua história foi considerada como verdade. Pois é, às vezes a verdade acaba sendo mais estranha que a ficção. Se você ainda é novo no canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber notificações dos nossos conteúdos. Continue ligado aqui com a gente! Número 8. A menina que late. Quem não fingiu ser um cachorro quando era criança? Mas para Oksana Malaya, essa foi sua realidade por mais de 5 anos. Agora, ao contrário de um monte de histórias de fantasia, ela não estava perdida na floresta e criada por cães. Na verdade, seus pais a abandonaram quando ela tinha apenas 3 anos de idade. E isso não é o pior. Eles a deixaram em um canil de cachorros e a obrigaram a sobreviver lá sem ajuda. Apenas 5 anos depois, alguém finalmente percebeu que havia uma jovem menina vivendo literalmente com uma matilha de cachorros. Quando tentavam se comunicar com ela, a menina não entendia ou falava. Em vez disso, ela se comunicava em latidos, caminhava de 4 e até se locomovia de uma forma fora do padrão, como os cães faziam. Malaya foi tirada da matilha e depois foi ensinada a ser humana novamente, mas o dano já havia sido feito. Hoje, ela tem cerca de 30 anos e ainda tem problemas mentais por causa de seu tempo gasto com os cachorros e vive em uma instituição. Apesar disso, ela está ficando melhor a cada dia. Número 7. Mansão Avestruz. Às vezes, você não consegue deixar de se perguntar por que esses animais realmente se importavam com os humanos. Será que é instinto? Talvez desejo ou até mesmo um bom coração. O conto de Sid Muhammad me faz pensar porque, ao contrário de histórias anteriores, Sid não estava perdido ou havia sido sequestrado ou qualquer coisa assim, ele simplesmente se afastou de sua família no norte da África e finalmente chegou a um ninho de ovos de avestruz enquanto eles estavam chocando.
Agora, normalmente, isso causaria com que os avestruzes pais vissem a criança e tentassem afugentá-lo, mas eles não o fizeram. Na verdade, fizeram amizade com o pequeno humano e o criaram como um deles. O ensinaram a correr rápido, pegar comida e um monte de outras coisas. Sid viveu feliz com os avestruzes por algum tempo e, em seguida, quando ele tinha cerca de 12 anos, foi encontrado por alguns montadores de avestruz. Parece, mas não estou brincando. Ele foi então levado de volta para sua aldeia, onde ele mais tarde viveu uma vida humana muito normal. Número 6. Não se aproxime daquela criança. Um menino seria levado por sua mãe e jogado em um curral de cabra, sendo trancado definitivamente lá. Essa definitivamente não é a mãe do ano, certo? De qualquer maneira, assim como outras crianças aqui, o menino adaptou-se ao seu ambiente e aprendeu a brincar com as cabras, dormir com o rebanho e fazer tudo mais que eles faziam. Em junho de 2012, assistentes sociais foram chamados à casa onde eles encontraram a criança com as cabras. A mãe tinha sumido há muito tempo e os assistentes sociais levaram a criança a uma médico que tentou não apenas cuidar dele para que ficasse saudável novamente, mas também colocá-lo de volta na vida humana. Apesar de ter sobrevivido com as cabras, o impacto da experiência foi significativo, já que ele acabou desnutrido, pesando 1/3 do seu peso ideal e também ficou com um medo extremo de pessoas. Bem, depois do que a própria mãe fez com ele, como você poderia realmente culpá-lo por isso? Número 5. A criança lobo. Há um antigo mito romano sobre Remo e Rômulo e como ambos foram criados por lobos. Mas em Moscou, na Rússia, isso é realmente verdade. Um menino foi levado para uma delegacia de polícia em 2007, onde foi confirmado que ele teria vivido com uma matilha de lobos. Ele não só não falava a língua, mas também era muito lobo em seus maneirismos e como ele agia perto das pessoas. Depois de ser levado, ele foi então limpo, tomou banho, teve as unhas aparadas e foi colocado em uma sala, até que eles pudessem descobrir o que fazer com ele. Cerca de um dia depois, ele teria escapado, não sendo visto desde então. Acho que a ideia de estar longe de sua alcateia foi demais para o menino. Número 4. O menino cachorro. Sabe, é meio triste quando seu animal de estimação da família é mais uma família do que a sua própria, mas isso é exatamente o que aconteceu na história deste menino chileno. Nascido de uma mãe menor de idade, o menino era constantemente abandonado por ela e foi para o sistema de proteção do governo. Eventualmente ele fugiu e logo encontrou uma verdadeira família na forma de uma matilha de cães perto de uma caverna, onde ele vivia originalmente. Os cachorros o acolheram e não apenas cuidaram dele, como também o ensinaram a ser um do bando. Eles até caçavam comida juntos. Porém, mais tarde, ele foi capturado pela polícia, onde ele agiu mais como um cão do que como um humano. E embora ele se lembrasse de algumas palavras em espanhol, ele usou cada grama de energia que ele tinha para tentar voltar para sua família de cachorros. Número 3. Gatos salvam uma criança. Agora, se esta história não acabar aquecendo seu coração, algo está errado com você. Na Argentina, a polícia estava andando por uma área quando descobriram uma criança de 1 ano no chão. Ele estava vivo, mas ainda mais surpreendente, estava cercado por gatos. Curiosos, os policiais se aproximaram da criança e quando os gatos perceberam, eles instantaneamente cercaram a criança e começaram a sibilar e rosnar para os policiais em um sinal de alerta. Após alguma investigação, a polícia então descobriu que os gatos realmente mantiveram a criança viva durante o inverno argentino. Eles lambiam a criança para mantê-la limpa, bem como deitavam-se sobre ele para protegê-lo e esquentá-lo. Como se isso não fosse o suficiente para fazer você sorrir, os gatos também eram inteligentes o suficiente para trazer-lhe pedaços de comida para que ele pudesse comer e ficar saudável. Quanto a como a criança chegou lá, bem, ele era sem teto, assim como seu pai, e os dois se separaram. Dessa forma, ele acabou com os gatos, mas não se sabe o que aconteceu com a criança depois. Apesar de parecer tão duro quanto, o pai foi encontrado e a criança foi devolvida. Número 2. O menino macaco. Aqui está uma reviravolta interessante no conto de ser criado por animais. Um menino de Uganda vivia uma vida boa, mas quando ele tinha 4 anos testemunhou algo verdadeiramente terrível. Ele viu seu pai matar sua mãe.
Temendo por sua vida, ele então fugiu para a selva próxima, onde ele acabou sendo encontrado por um bando de macacos do Velho Mundo que o acolheram e o ajudaram a sobreviver. Em 1991, um grupo de caçadores encontraria o menino e tentaria trazê-lo de volta para o mundo humano. Ele não apenas resistiu à tentativa, mas sua família de macacos realmente atacou os caçadores jogando paus e pedras, tentando detê-los. No entanto, o menino seria levado de volta e ensinado lentamente como ser humano mais uma vez. Hoje em dia, ele pode falar sua língua nativa novamente e pode até cantar, o que faz desse um final não tão ruim assim. Número 1. A Mulher da Selva de 38 anos. Esta é, sem dúvida, uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos. A história de uma mulher que sobreviveu na selva por mais de 30 anos. O relato começa na Índia, onde ela desapareceu quando tinha 4 anos de idade. Então, em 2012, ela finalmente foi encontrada viva, morando em um cemitério não muito longe de onde ela desapareceu originalmente. Na época em que ela foi encontrada, já tinha 42 anos e estava muito bem e viva. Ironicamente, ela não apenas sobreviveu, mas ela é facilmente a mais humana de todas as pessoas que você já ouviu falar nessa lista. O que você achou do vídeo de hoje? Fale pra gente nos comentários se você já conhecia alguma dessas histórias. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Continue no nosso canal assistindo um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Até o próximo vídeo!